Encontraram Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Vamos ler de novamente? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor de teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem? Vamos orar? Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra está aqui, tua palavra foi lida, que ela traga a mensagem para a qual o Senhor tem nos mandado, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos com o tema do mês, do ano, tempo de servir. E o tema do mês, servir com um coração purificado. Só que para a gente chegar a esse coração purificado, existe um processo. Quando a gente pensa em coração, a gente pensa em amor, compromisso. Compromisso nos lembra aliança. Você que é casado, você deve ter uma aliança na sua mão, né? Dá uma olhadinha aí para a sua mão. Tem uma aliança na sua mão. Essa aliança quer dizer que você tem um compromisso. E todo compromisso, ele tem duas partes. Todo compromisso, ele tem direitos, mas também tem deveres. Direitos e deveres dentro de um compromisso. E a gente leu no comecinho do versículo que ele faz... que Moisés, esse é um texto do Antigo Testamento, que Moisés faz uma pergunta e fala assim: ó Israel, o que o Senhor requer de ti? E nessa manhã eu quero refletir juntamente com você sobre isso. O que o Senhor requer de ti? Porque muitas vezes nós sabemos o que queremos de Deus. Ah, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Eu quero ser abençoado. Eu preciso que o Senhor haja nessa área. Mas muitas vezes nós não nos perguntamos, o que o Senhor requer de nós? Essa palavra requer também pode ser traduzida como determinar. E também como exigir. O que o Senhor exige de nós? Você já parou para refletir sobre isso? Deus, Ele é um Senhor. Nós cantamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E o que significa falar que Deus é Senhor de nossas vidas? Quer dizer que se eu tenho a Deus como meu Senhor, quer dizer que eu estou debaixo das suas ordens, do seu senhorio, que eu estou debaixo daquilo que Ele determinar que eu faça. Se eu entendo que Ele é Deus e Ele é Senhor da minha vida, então eu tenho alguns deveres com esse Senhor. Deus, Ele é um Deus que quer nos abençoar. Amém? Deus quer nos encher de privilégios. Mas nós temos que entender que, assim como Ele nos abençoa e nos dá privilégio, Ele também faz exigências quanto a nós, para servi-lo. Deus faz exigências. E a gente leu aqui no versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti? E aqui tem 4 pontos que eu quero destacar nessa manhã. Quais são esses 4 pontos que o Senhor requer de nós? O primeiro é
não é que temas ao Senhor? Então, o primeiro ponto é temer. O Senhor quer que nós o temamos. Essa palavra, ela pode ser traduzida como medo e receio, temer, mas também como respeito e reverência. Então, aqui a gente tenta procurar um equilíbrio entre essa palavra. Não ter medo, somente medo do Senhor, mas também ter reverência e respeito. Quando eu sei que eu temo ao Senhor? Quando eu reconheço que Ele é Deus e Senhor, e eu tenho respeito e reverência por Ele. Quando eu reconheço a soberania desse Deus. Quando eu reconheço a grandeza desse Deus único e verdadeiro. Quando eu reconheço a soberania desse Deus, que Ele é um Deus, um Senhor, que Ele pode todas as coisas e Ele determina todas as coisas, eu começo a reconhecer e temer a esse Deus. Com respeito, com reverência, com reconhecimento de quem Ele é sobre a minha vida. E como eu sei que eu temo ao Senhor? Como que você pode saber que você teme ao Senhor? Em primeiro lugar, obedecendo a palavra dEle. Certa vez o salmista escreveu: o temor ao Senhor é a sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, você teme ao Senhor. Reconheça a soberania e a grandeza desse Deus. Obedeça a palavra desse Deus. Se você reconhecer a grandeza de Deus, o senhorio dele, que Ele é um Deus único e verdadeiro, e você obedecer a palavra dele, você está no caminho certo. Você está uma pessoa temente a Deus. Irmãos, porque não tem como você ser temente a Deus e não obedecê-lo. Não tem como você ser temente a Deus e não obedecer a palavra dele. Não tem como você ser temente a Deus e não cumprir os seus mandamentos. Uma coisa não combina com a outra. Obedeça ao Senhor e você o temerá. Mas lembre-se, não é temer somente com o sentido de ter medo, mas temer no sentido de respeito e reverência a este Deus. Amém? Mas ele fala: temas ao Senhor teu Deus. E depois ele fala: e andes nos seus caminhos. Ande em todos os seus caminhos. E não é muito difícil escolher o caminho do Senhor, é? Não. Lá no Novo Testamento está escrito, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nosso Deus é um Deus tão maravilhoso e tão soberano, que Ele deixa para nós, lá em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15, Ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E no versículo 19 ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda nos fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então o Senhor coloca diante de nós, Ele fala assim: ó, tenho colocado diante de vocês dois caminhos, o de vida e o de morte, o de bênção e o de maldição. E Ele ainda fala: escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que tudo te vá bem. É que nem aquela professora que faz uma pergunta de alternativa, A e B. Daí a professora fala assim: olha, prestem atenção. Tem a resposta A e tem a resposta B, sabe? Ou seja, ele já te deu a dica. Deus é a mesma coisa. Ele fala assim: olha,
Tenho colocado diante de vós bênção e maldição, morte e vida. Escolhe a vida. Aí você fala assim, mas isso aqui era para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a época da lei, a gente vive sobre a graça. Então vamos comigo lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É a mesma coisa que está dizendo no Antigo Testamento. Olha, Jesus ainda fala, no comecinho do versículo, entrem. Não fala isso? Entrem. Entrem pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz à vida. Espaçosa é a porta, largo o caminho que conduz à morte. Deus nos dá a opção. Quem faz a escolha? Somos nós. Ele coloca diante de nós, tenho vida, tenho morte, tenho bênção, tenho maldição. Escolhe a vida, escolhe as bênçãos. É uma opção nossa. Muitos estão escolhendo a morte. Muitos estão escolhendo maldição e não vida, e não bênção sobre a sua casa. Mas é isso que o Senhor requer de nós. Em primeiro lugar, que nós o temamos. O que é temer? Respeito e reverência. Primeiro eu tenho respeito e reverência sobre esse Deus. Aí depois, eu começo a andar nos seus caminhos. Respeito, obediência, andando nos seus caminhos. Para quê? Para que eu tenha vida, para que eu tenha bênçãos. Mas ele continua, lá no nosso texto base. Ó Israel, o que o Senhor requer de ti, não é que o temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames. Ames ao Senhor. Se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Eu creio que todo mundo vai levantar a mão. Aí eu pergunto, nós realmente amamos a Deus? Porque é fácil a gente falar que ama a Deus em palavras. Mas a gente aprendeu que amor não é sentimento. Amor é atitude. E olha o que o Senhor nos diz, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos ler novamente o versículo 20? Vamos ler juntos? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não é fácil a gente falar que ama a Deus em palavras? E em atitudes? Muitos de nós odiamos nossos irmãos. Isso é sério, isso é muito grave. Se eu falo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, se eu falo que amo a Deus e odeio o meu próximo, realmente eu amo a Deus? A Bíblia diz, se você faz isso, você é mentiroso.
Então, amar a Deus não é somente em palavras, mas também em atitudes. Mas aí Jesus nos fala, lá no Evangelho de João, capítulo 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se eu amo ao Senhor, eu guardo os seus mandamentos. Se eu guardo os mandamentos, eu amo. Jesus, certa vez, foi perguntado: Senhor, quais são os mandamentos mais importantes? Ele diz assim: em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Está vendo como os versículos eles se encaixam? Como que eu posso falar que amo a Deus, que não vejo e odeio o meu irmão? Mas se eu guardo os mandamentos do Senhor, quer dizer que eu amo. E se eu amo a Deus em primeiro lugar, em consequência, eu amo o próximo como a mim mesmo. Por isso que é difícil, irmãos, amar a Deus. Não é fácil amar a Deus. Quando você começa a refletir, fala assim, guardar os mandamentos, amar o meu próximo, amar o meu irmão, é mais do que palavras, é mais do que sentimentos, é a prática. Não é isso? Não é isso que Jesus nos fala? Quando ele está dando a parábola do homem que edificou a casa sobre a rocha e do homem que edificou a casa sobre a areia. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Muitas vezes somos somente ouvintes. Tiago diz isso no livro dele. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Então nós aprendemos que, em primeiro lugar, eu temo a Deus, presto reverência e respeito. Começo a andar nos seus caminhos, quer dizer, estou sujeitando-me a este Deus. Eu temo a Deus, ando nos seus caminhos, e eu começo a amar esse Deus. Mas percebam que nesse versículo, no nosso texto base, tem uma palavra que está junta com amar, que é servir. Tema ao Senhor teu Deus, ande no seu santo caminho, ame e sirva. Percebam que entre essas duas palavras tem uma conjunção, ligando uma a outra. Porque não dá para amar a Deus e não servi-lo. Certa vez alguém disse assim: alguém pode até servir sem amar, mas não dá para amar e não servir a esse Deus. Diz assim: continuando o nosso versículo. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, e o ame, e sirva ao Senhor teu Deus. E ele ainda completa: de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então não é só amar e servir, é amar e servir com todo, pode deixar, César, todo o seu coração e toda a sua alma. O que quer dizer isso? Não é servir de qualquer jeito. Não é servir só de vez em quando. É servir por inteiro, com vontade, com prazer, com amor, com dedicação. Mas aí você pode falar assim, mas a Bíblia não diz, lá em Atos, eu até coloquei aqui, Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguém ou alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem nos dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Se Deus não pode ser servido por mãos humanas, então por que Ele pede que nós o sirvamos?
parece um pouco contraditório, né? Se Deus não pode ser servido por mãos humanas, porque Ele tem tudo e todas as coisas, por que Ele pede que nós o sirvamos? Quando Ele fala aqui em servir, é servir ao seu reino. É servir na sua obra. É servir nos seus caminhos. É propagar o seu evangelho. É servir a Ele de todo o coração. É dedicar a sua vida. É amar a sua obra. É entregar-se com vontade ao seu ministério, à sua obra, aquilo que o Senhor tem nos pedido. Servir aqui ao Senhor é amá-lo e servi-lo com todo o coração, com toda a sua vontade. A palavra de Deus nos diz isso. Sirva ao Senhor teu Deus, ame ao Senhor teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então é isso, servir a Deus com tudo que você pode. Porque muitas vezes nós nos dedicamos tanto a outras coisas, como a gente já falou aqui, tantas vezes a gente ficava horas e horas na frente de televisão, servindo ao Senhor televisão, ou horas e horas num bar, num show. E às vezes para servir ao Senhor, servir a sua obra, o seu ministério, propagar o seu evangelho é tão difícil. Irmãos, é muito sério isso. Quando o Senhor Jesus, quando João escreve lá em Apocalipse, capítulo 2, para a igreja de Éfeso, ele fala assim: tenho visto as tuas obras, tenho visto que você rejeita o mal, tenho visto que você não tolera certas coisas, mas algo tenho contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E aqui o primeiro amor, voltando, não é sentimento. Aqui nesse primeiro amor é atitude, é serviço. Aí ele fala assim, ó, se arrependa, senão eu retirarei do meio de vocês o meu candeeiro. Ou seja, aquilo que o Senhor deu, Ele pode tirar. Então, sirva ao Senhor de coração, com alegria, com amor, com dedicação, faça o seu melhor. O seu trabalho é uma expressão de amor a Deus. Se o seu trabalho não é uma expressão de amor a Deus, Ele não precisa dele. Nós temos que entender que o nosso serviço é baseado em amor e paixão. É mais que uma obrigação. Não sirva a Deus por obrigação. Sirva a Ele por amor e com alegria. Amém? Então nós entendemos que, em primeiro lugar, eu temo ao Senhor, ou seja, reconheço e respeito e reverencio esse Deus. Depois, eu começo a andar nos seus santos caminhos, escolhendo a vida. Aí eu começo a amar esse Deus e começo a servi-lo com amor, com dedicação, com vontade. E aí ele nos fala, no final no começo do versículo 13, ele diz assim, vou ler os dois novamente para a gente lembrar. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti, não é que o temas, o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, ame e sirva ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a alma. Dele fala no versículo 13, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu próprio bem. Tudo isso, todos esses 4 pontos, a gente pode resumir em uma palavra: obediência. Obediência. Quando eu temo ao Senhor, quando eu reconheço
a soberania dele, guardo os seus mandamentos. Eu estou obedecendo a sua palavra. Irmãos, e Deus, Ele não poupa ninguém da obediência. Todos nós devemos obediência ao Senhor. Ele não poupou nem o seu filho, Jesus, da obediência. Jesus foi obediente. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 2, dos versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, retornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. E o finalzinho do versículo 13, ele diz assim: para que tudo te vá bem. Irmãos, não é Deus que precisa da obediência. Quem precisa da obediência somos nós. Deus não precisa da obediência. Somos nós que precisamos da obediência para andar nos seus santos caminhos. Somos nós que precisamos da obediência para que tudo em nossa vida vá bem. Deus sempre vai querer o melhor para nós. Deus sempre vai querer o melhor para as nossas vidas. Somos nós que não sabemos o que é melhor para nós. Então é aí que entra a soberania de Deus. Aí você fala assim, por que Deus pode exigir? Ele pode exigir porque Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele pode exigir. A gente não pode esquecer que nós temos um relacionamento com Deus, onde tem deveres, tem direitos e tem deveres. Se eu cumprir todos os meus deveres, andarei nos caminhos do Senhor, terei bênção sobre a minha vida, e a minha família e na minha casa, tudo irá bem. Mas reconheça a soberania de Deus. Aí eu te pergunto, o que o Senhor requer de ti? Quais as exigências que o Senhor faz de ti? Agora você sabe. Tema ao Senhor. Ande nos seus caminhos. Ame ao Senhor e sirva-o. Aí você pega tudo isso e guarda. Guarda tudo isso e aplica na sua vida. Porque é isso que o salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Com um propósito, para quê? Para você não pecar contra o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a palavra dele esteja realmente guardada em nossos corações. E para concluir, temer a Deus é reconhecer a grandeza e a soberania do único Deus verdadeiro. É entender que dependemos dele. Andar nos seus caminhos é obedecer e estar sujeito àquele que sabe o que é melhor para nós. Amar a Deus é guardar e obedecer os seus mandamentos. Servir a Deus é entender que o nosso serviço é baseado em amor e paixão. Que você tenha isso guardado na sua vida. Que essa palavra verdadeiramente fique no seu coração. Que você ame o seu próximo. Toda vez que você fala assim, Deus, eu te amo,
Aí você faz uma reflexão, fala assim: realmente eu te amo, Deus? Se eu te amo, eu te obedeço. Se eu te amo, eu amo o meu irmão. Se eu te amo, eu guardo a tua palavra. Senhor, eu quero te servir. Aí você faz essa reflexão também. Estou disposto a servir a Deus com todo o meu coração e com toda a minha alma. Senhor, quero andar nos teus caminhos. Mas você está disposto a entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado? Por isso que a Bíblia diz que são poucos os que passam por ele. Por quê? Porque andar no caminho estreito e na porta apertada requer renúncia. E muitas vezes não queremos renunciar às nossas vidas, aos nossos desejos. Muitas vezes queremos seguir as nossas vidas conforme nós queremos. Não é fácil servir ao Senhor. Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É fácil negar a si mesmo? Não é fácil. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos mortificar o nosso velho homem dia após dia. É por isso que a Bíblia diz: cuidado com a porta larga. Muitos estão passando por ele, mas só existe um caminho que leva à vida. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu encerro com as palavras de Deus. Escolhe a vida, para que tudo te vá bem. Amém? Vamos orar? Ó Deus amado, Senhor eterno, maravilhoso, nós te amamos, meu Deus. Nós te servimos, queremos te servir, Senhor, de todo o coração, com vontade, com amor. Nós queremos ter um coração purificado, Senhor. Queremos sim ter um coração purificado, mas nós sabemos que tem um caminho até chegar a esse coração purificado. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Que nós, Senhor, reconheçamos o senhorio Teu. Que nós aprendamos a reverenciar-Te como nosso Deus e nosso Senhor. Que nós saibamos escolher o caminho de vida. Não o caminho de morte, mas o caminho de vida. E o caminho de vida é Jesus. É o caminho da verdade. Que nós venhamos Te amar, meu Deus. Amar não só com palavras, mas com atitudes práticas, Senhor. De amar o Senhor, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de guardar os Teus mandamentos, as Tuas palavras, os Teus estatutos. Mas tudo isso com um propósito, Senhor, para que tudo irá bem em nossas vidas. Porque se nós andarmos nos Seus caminhos, meu Deus, será caminho de vida, de bênção. Nós como igreja, Senhor, estamos aqui prostrados diante de Ti, para Te adorar. Nós queremos dizer que Tu és nosso Deus. Nós queremos dizer que Tu és o nosso Senhor. Mas nós não queremos dizer somente com palavras. Nós queremos dizer com atitude, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Cuida de nós, das nossas casas, dos nossos lares, da nossa vida. O que o Senhor requer de nós, meu Deus? Que os nossos corações estejam abertos
a cumprir o teu querer em nossas vidas. Nós te amamos, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. E que toda honra, toda glória, todo louvor sejam entregues a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.